Fala, torcedor São Paulino, tudo bem com vocês? E você também que não é São Paulino, bem-vindos, pessoal. Mais um vídeo aí do nosso canal. Vamos falar aí, pessoal, do jogo de amanhã. Aí o São Paulo enfrenta a equipe do Vasco da Gama, lá em São Januário, né? Um jogo aí muito importante para o São Paulo, né? Depois da derrota do São Paulo e para a equipe do Cuiabá. São Paulo jogando no Morumbi acabou perdendo para a equipe do Cuiabá. A gente vai fazer uma breve análise aí do jogo, né? Desse jogo do Cuiabá. E vamos falar aí desse jogo importante do São Paulo contra o Vasco. Para mim aí, pessoal, é obrigação do São Paulo vencer depois aí dessa vergonha que foi aí esse jogo contra a equipe do Cuiabá. Mas antes disso aí, pessoal, já no comecinho do vídeo, peço a todos vocês, deixa aí o seu like, que é muito importante. Se inscreve no canal, pessoal, ativa aí o sininho de notificação. Deixa aí também o seu comentário, que sempre é bem-vindo, sempre ajuda a gente aqui a sempre trazer conteúdos, notícias, informações aí do nosso tricolor. A gente está começando, já falei um monte de vezes isso, a gente está começando aí um canal novo, canal praticamente do zero, né? E eu peço aí a ajuda aí de todos vocês para que esse canal aí venha crescer e trazer mais público aí para esse canal. Bom, vamos começar aí, pessoal, falando do jogo aí de quarta-feira, onde São Paulo acabou perdendo para a equipe do Cuiabá jogando no Morumbi. Uma vergonha de um jogo, pessoal, um jogo nojento, um jogo onde São Paulo aí não jogou praticamente nada, não vi nada do São Paulo aí nessa partida, né? Primeiro tempo, o São Paulo não deu um chute no gol, o goleiro lá do Cuiabá praticamente nem trabalhou no jogo, né? E aquele mesmo esquema podre, né? Que privilegia aí jogadores, né? Que dá muitos privilégios aí a certos jogadores aí, pessoal, porque não dá, sabe? Luciano como meia, a gente já quantas vezes a gente já falou isso, né? Se torna uma coisa repetitiva. E não vai mudar, pessoal. Vai ficar aí esse cara jogando aí no meio-campo, né? Atrapalhando aí o time de São Paulo praticamente, né? Eu não sei se é ele que quer jogar como meia, ou se de repente aí é o treinador aí também. Eu não sei, pessoal. Não dá para entender. Não dá para entender ele deixar. Tudo bem, de repente por precaução, a questão de lesão, mas ele deixar aí o Lucas no banco não tem cabimento, né? Se for aí por, de repente, uma precaução, tudo bem, a gente até entende, né? Porque o Lucas já não tem aí já não é um cara novo, né? Não é um cara que está começando agora. E tem que cuidar mesmo. O jogador mais importante desse time de São Paulo. Mas escalar o Luciano, né? Escalar jogadores aí que estão voltando de lesão, o caso do Rato, né? Deu oportunidade para o Galopo, beleza? Deu oportunidade para o Michel Araújo, mas esses jogadores aí que entraram, que esses caras jogaram no jogo? Jogaram nada, né? Jogaram porcaria nenhuma esses caras aí. E o Luciano, o que falar do Luciano, pessoal? Aqueles torcedores aí que defendem tanto o Luciano, o que falar do Luciano? Ah, o Luciano melhor, o importante é que ele tem vontade, né? Até o Caleri aí, pessoal, praticamente o time inteiro, um jogo horroroso, né? Um jogo horroroso. Alguns jogadores ainda tem, até tipo, até jogaram aí uma boa partida. Não vou dizer uma boa partida, mas tipo, dentre todos aí os que jogaram pessimamente, alguns ainda se sobressaíram ainda no jogo, né? Mas é deprimente você perder no Morumbi com mais de 30 mil pessoas
perder para o time do Cuiabá, com todo respeito à equipe do Cuiabá. Mas não dá para você perder para um Cuiabá jogando em casa, não dá. É uma coisa que não cabe na cabeça da gente, não, sabe? E o Zubeldia sempre no mesmo erro, pessoal, sempre com o Luciano na meia. Aonde esse time vai chegar? Aonde que esse time vai chegar? O Flamengo lá já venceu ontem, já está com 20 pontos, líder do campeonato. Palmeiras já venceu, já ultrapassou e o São Paulo já está lá na frente também. Ele está brigando lá pelo título também. Então, o São Paulo não acordar, é mais um ano aí que rivais levantando taça de novo. Né? Mais um ano aí onde São Paulo aí, vai ficar vendo aí, rivais aí levantando taça. Ainda bem aí que os jogos da Libertadores ainda dá tempo ainda o São Paulo se reorganizar nesse esquema de jogo e do Zubeldia. Eu acho que o Zubeldia está escalando o time aí de acordo aí com os jogadores que estão voltando. Pô, é muito injusto, a questão aí é muito injusto. É muito injusto aí deixar o Eric no banco, né? E um cara que tá voltando e o Rato que tá voltando, o cara já saiu do DM e já vai direto como titular, sabe? Não dá para entender. Ferreirinha não joga, né? André Silva, que seria uma boa opção. Ou fizeram tanto fervo para essa contratação desse André Silva. Do Ferreirinha também, a novela que foi a contratação do Ferreirinha, do André Silva, para ficar nessa situação. O Eric, um bom jogador aí, não joga, não tem oportunidade, sabe? Eu não consigo entender, sabe? Para mim, aí a escalação do time, para mim, tem que ser os melhores. Tem que ser os melhores jogadores aí que você tem no elenco para ser aí o time titular. Não ficar privilegiando aí o Luciano, né? Sempre aquele privilégio, Luciano, Luciano, Luciano. É, Luciano, igual diz a torcida lá. Uma vergonha esse cara aí. É, o cara parece que manda no time, né? E você vê aí que também, para mim, para mim é algo podre que está acontecendo dentro do São Paulo. Para mim é algo podre. Algo podre está acontecendo dentro desse clube, né? É, você vê que o Zubeldia chegou no começo e começou a fazer um bom trabalho, alguns jogos, vários jogos aí de vencibilidade, beleza. Só que a partir do jogo do Cruzeiro ali, a maionese começou a desandar. Já não jogou bem aí essa partida, e ganhou a partida, e beleza, mas não fez em uma boa partida. E teve alguns jogos aí que o São Paulo venceu, mas maquiou muito aí o jogo aí do São Paulo. Né? O São Paulo ganhou, mas essas vitórias isso só serviu para maquiar aí o péssimo futebol que o São Paulo jogou. Né? E uma hora ou outra iria perder, mas perder para o Cuiabá no Morumbi e do jeito que perdeu, se você joga né, é, e perde, mas jogando bem, a gente até entende, mas futebol apresentado pelo São Paulo contra o Cuiabá foi horroroso. Bom, vamos falar agora, pessoal, do jogo de amanhã. Né? O São Paulo enfrenta a equipe do Vasco. O Vasco uma terrível de uma crise, o Vasco. Né? Na zona do rebaixamento, o Vasco da Gama. Para mim aí, pessoal, olha, é horroroso esse time do Vasco. E o meu medo aí do São Paulo ia acabar aí ressuscitando mais um morto, né? Ressuscitando mais um morto aí esse time de São Paulo, né? Que a gente sabe aí como que jogam, né? Então, esse é o meu medo. Esse é o meu medo de São Paulo aí, ressuscitar mais um morto e o Vasco da Gama. Bom,
Eu vou colocar mais ou menos, e eu não sei se vai ser essa escalação, porque no jogo passado aí do Cuiabá eu fiz aí uma escalação, mas também aí não foi essa escalação pro jogo. Mas eu acredito que possa ser, e de repente, essa escalação aí que está na tela aí. Jandrei, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco. Pode ser que volte o Alan Franco no lugar de Diego Costa. Ou pode ser aí que, de repente, ele coloque o Alan Franco o Alan Franco e o Diego Costa, já com a Arboleda, em alguns momentos ali eu vi que ele sentiu a coxa, não sei se tem algum problema ou não, mas não sei. Mas essa aí para mim deve ser a escalação. O Wellington, né, da lateral esquerda. Luiz Gustavo deve jogar aí porque o Alisson está suspenso. Então o Luiz Gustavo deve ser titular. Galopo, Nestor e Lucas, Luciano e Caleri. Mas a gente coloca ali Luciano e Caleri, a impressão que dá que vai ser dois atacantes. Mas esse esquema podre aí, desse esquema de 4-2-3-1, né? Um esquema que não deu certo. Tem que mudar esse esquema aí. Como eu falei, privilegia. Ele tem que encaixar aí um jogador ou outro aí desse elenco, porque senão vão ficar fazendo biquinho, né? Não vão ficar aí brabinho de ficar no banco, né? Então, eu espero aí que o Luciano possa ir para o banco, mas você acha que vai ir? Não vai. Então aí deve ser esse time, essa escalação e deve ser time de São Paulo, né? Espero aí que coloque pelo menos o Lucas como meia, né? O Lucas como centralizado ali como meia, não na direita, né? Na direita não rende, né? Aí coloca esse horroroso desse Luciano no meio campo. Mas essa aí deve ser a escalação, então, do São Paulo para esse jogo. Bom, notícias aí, como eu falei, notícias do Vasco. O Vasco aí é o seguinte: o Vasco aí que perdeu aí o seu treinador, né? O Vasco aí perdeu isso o treinador. O Álvaro Pacheco foi demitido ontem, né? E não sei quem que vai comandar aí o Vasco nesse jogo contra o São Paulo, né? Para mim, aí, como eu falei, é obrigação de São Paulo vencer esse time do Vasco, ir para cima desse time do Vasco e vencer a partida. É obrigação, depois aí do vexame que foi nessa quarta-feira. Então, para mim, tem que vencer a equipe do Vasco para poder ir, se recuperar nesse Campeonato Brasileiro, né? Então, uma crise danada no Vasco. Teve torcedor invadindo lá um condomínio lá para discutir com o jogador do Vasco, lá o Rossi, né? Então, a coisa está horrível no Vasco. Vasco na zona do rebaixamento, 17º lugar no campeonato. Então, é o São Paulo jogar esse jogo pensando na vitória, não ficar aí desses toquinhos de bola aí nojento e acabar perdendo para o Vasco, ressuscitar mais um morto, né? Infelizmente. Então, o Vasco numa crise terrível. Bom, vamos ao histórico do confronto de São Paulo e Vasco. No Brasileiro foram 57 jogos, com 24 vitórias do São Paulo, 17 empates e 16 vitórias aí do Vasco. Com o mando do Vasco, foram 31 jogos, com 10 vitórias do São Paulo, 10 empates e 11 vitórias do Vasco. O São Paulo tem uma vitória menos jogando com o Vasco com o mando do Vasco, né? O último jogo que o São Paulo venceu aí com o mando do Vasco pelo Brasileiro, já que na Copa do Brasil, lá em 2021, se eu não me engano, o São Paulo venceu o Vasco jogando em São Januário, né? Mas jogando pelo Brasileiro, com o mando do Vasco, foi um 4-0 lá em 2015, né? Onde São Paulo jogou esse jogo no Mané Garrincha. São Paulo venceu o Vasco por 4-0 com o mando do Vasco. Mas jogando em São Januário, a última vitória do São Paulo jogando em São Januário, pasme,
né, pelo Brasileiro, foi lá em 2013, onde São Paulo venceu aí por 2-0, né, naquele jogo lá o Rodrigo Caio fez um dos gols, e o Antônio Carlos, que era zagueiro, que era o zagueiro de São Paulo naquele tempo lá, acabou fazendo aí o segundo gol. São Paulo venceu por 2-0. Depois aí o São Paulo não conseguiu mais vencer o Vasco. Teve em 2017 um empate em 1-1. Em 2018, São Paulo perdeu por 2-0. Em 2019, o São Paulo perdeu novamente por 2-0. Em 2020, perdeu de 2-1. E o ano passado, lá, um empate em 0-0, onde teve um pênalti para o São Paulo e o Rato bateu e o goleiro acabou defendendo. Então, desde 2013, o São Paulo não vence a equipe do Vasco jogando pelo Brasileiro em São Januário. É hora de vencer, né, pessoal? É hora de vencer. Esse time do Vasco é horroroso. É o pior time. É um dos piores times aí do Vasco dos últimos anos, né? Pior time. Vasco, e olha que o Vasco está há anos e anos aí sofrendo, né? Nos campeonatos que disputa. Bom, pessoal, a gente volta aí, então. É bem provável que no domingo a gente volta aí fazer aí o nosso pós-jogo. Aí a gente vem analisando aí a partida, falando aí da partida, falando do jogo. E vamos ver aí, pessoal. Eu não tô confiando, não sei, eu não tô confiante para esse jogo contra o Vasco, não, pessoal. Pelo futebol apresentado contra o Cuiabá, eu não cravo nada nesse jogo aí contra a equipe contra a equipe do Vasco, né? Mas a gente espera aí que o São Paulo possa fazer aí um bom jogo, né? E conseguir essa vitória. Mais uma vez eu peço a todos vocês, deixa aí o seu like no comecinho do vídeo, se inscreve no canal, ativa aí o sininho de notificação e comenta aí no vídeo, que é muito importante. Gostaria de agradecer então a todos vocês. Fiquem com Deus, pessoal. Um grande abraço e até lá.